Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? A gente está num período ainda muito difícil da pandemia, os casos aumentando, as novas variantes surgindo, então desejo que todos estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem e que todos, né, sigam tomando os cuidados para a gente poder passar dessa fase e se encontrar brevemente. Então, vou começar falando do nosso assunto de hoje, que são os gêneros do discurso. Né? A gente vai, na aula de hoje, fechar, podemos dizer assim, as peças do quebra-cabeça para tentar entender a estrutura de um texto e, em seguida, começar a produzir nossos textos, valendo a nota final do bimestre. Eu vou abrir aqui a apresentação, só um minutinho. Pronto. Então, como eu disse, o assunto são os gêneros do discurso. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou relembrar o que a gente viu nas outras aulas para a gente poder entender essas peças do quebra-cabeça que compõem o texto sempre que a gente quer comunicar algo para alguém. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar é a ideologia, né? O que é uma ideologia? É um sistema de crenças, de valores, de ideais que todos nós carregamos, um ou mais sistemas, né? O que a gente acredita que seria uma sociedade ideal, da maneira que a gente compõe que as pessoas viveriam, né, de uma melhor maneira. E isso é muito influenciado, né, pelos nossos valores que as nossas famílias nos transmitem, as nossas comunidades, a religião também acaba influenciando muito, ao mesmo tempo que isso também vai mudando de acordo com o que a sociedade vai se modificando, né? Uma ideologia, as ideologias elas estão mudando, ainda que de forma lenta, mas elas sempre estão modificando-se. E essas ideologias, elas são transmitidas para a gente por meio dos discursos, né? Por meio dos ensinamentos que a gente recebe, do que o que está escrito nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente ouve, nos filmes, nas obras de arte. Por exemplo, retomando, e nem sempre muito explícito, né? Relembrando a música da Amélia, lembra que eu comentei com vocês? Haviam várias palavras ali que não estava escrito claramente que uma mulher devia limpar a casa e cuidar do marido e ser submissa. Mas havia outras palavras que nos davam essas pistas, né? O que seria uma mulher de verdade, que ele vai falar ali o tempo todo, que uma mulher que passava fome com ele sem reclamar. Então, as ideologias elas estão nos discursos nem sempre de maneira explícita. A gente tem que ir pescando nos vocabulários, nas mensagens, nas entrelinhas, que valores querem nos passar, que ideais querem nos passar. E para, né, nos passar essas ideologias através desses discursos, a gente tem os textos, que é a materialização mesmo dessas falas, desses ideais, dessas ideologias. A letra da música, um poema, um artigo de opinião num jornal, enfim. Então, o texto seria essa materialização, aquilo que vai ficar gravado, né, trazendo para um contexto mais de internet, um podcast, uma live. Então, também são textos que vão deixar evidenciados os discursos e as ideologias que são, né, transmitidas por aqueles discursos. Lembrando que isso a gente está falando de fatores, de elementos que estão na cabeça do autor, da pessoa que está produzindo o texto. Mas a gente tem outras coisas que vão interferir, né? Além da ideologia e do discurso, que é o contexto. O contexto de uma época ele é muito importante porque ele vai, de certa forma, determinar se aquela ideologia ela vigora ou não. Por exemplo, se a gente tem, vamos voltar bem bastante tempo à Idade Média, onde a gente não tinha o avanço da ciência, onde a gente tinha uma igreja católica muito fortalecida, então claro que a gente tem uma ideologia muito forte relacionada à igreja católica. Isso começa a ser derrubado à medida que a ciência e outros valores, os iluministas e tal, começam a confrontar.
Então, o contexto da época, a sociedade, a economia, o que está acontecendo na política, vai acabar influenciando aquela ideologia, os discursos e, consequentemente, os textos. E o interlocutor, que é aquela pessoa para quem eu quero escrever, para quem eu quero comunicar, para quem eu estou fazendo o meu texto. Eu não vou, por exemplo, fazer um texto com palavras extremamente difíceis, né? Vamos supor, por exemplo, uma linguagem que é muito difícil, que é a do judiciário, cheia de palavras difíceis, rebuscadas, latim, para falar com vocês, né? Porque vocês não têm obrigação nenhuma de saber, nem eu sei, enfim. Então, não é uma linguagem. Então, a gente pensa no nosso interlocutor. O que aquela pessoa precisa ouvir, o que ela gostaria de ouvir ou de ler, qual é a linguagem que mais se aproxima dela, da realidade dela. Então, interlocutor é alguém também que vai interferir na produção do texto, porque eu tenho que fazer com que a pessoa entenda, né, o que eu estou passando pela escrita, se for algo falado. Então, eu tenho que falar de um jeito que ela entenda e compreenda a mensagem e assimile a minha ideologia, digamos assim, né? E relacione com o contexto que ela está vivendo. Então, percebam que são vários fatores, né? O texto ele não surge sozinho, do nada, neutro, como eu já comentei com vocês, livre, sem nenhuma interferência. Ele tem uma série de elementos que estão sempre ali presentes e que vão influenciar na maneira de dizer, no que está escrito, nas palavras que eu devo usar, tal. Fiz um esqueminha aqui que eu tinha prometido para vocês, né, para a gente visualizar então como seria toda essa dimensão de atores e fatores que influenciam na construção de um texto. Então, a gente tem a ideologia, que é esse grandão que a gente aprende desde pequeno, gente. A gente tem os valores que as nossas famílias nos transmitem, daí a gente vai para a igreja, a gente recebe outros valores, vai para a escola, são outros valores, vai para o trabalho, mas outros a gente vai criando esse sistema de crenças. Uns a gente contesta, outros a gente assimila e por aí vai. Nisso vem o discurso, que é essa forma de transmitir esses valores, que, como eu disse para vocês, eu acho que até, né, colocando como eu vejo, quando não está explícito, ele é até muito mais forte, muito mais fácil de ser assimilado pelo interlocutor, pela outra pessoa, sem nem perceber, porque você acaba replicando aqueles valores, né? Porque se a pessoa chega e fala, faça isso, faça aquilo, nananã, muitas vezes você já, né, eu não quero ninguém mandando em mim, mas você chega, né, falando implicitamente e tal, você acaba assimilando aquilo, carregando para você de uma maneira muito mais profunda, digamos assim. Então, a ideologia e, consequentemente, o discurso precisam do texto, para aquilo ficar gravado, materializado, né, e poder perpetuar, então, essa forma de pensar, de acreditar, de reproduzir uma sociedade melhor. Só que essa ideologia não surge do nada, ela depende do contexto. O contexto, como eu disse, vai influenciar, né? Se aquela ideologia vai ter muitos, ou as ideologias, né, vão ter muitas pessoas que vão acreditar naquilo ou não, quando que ela vai começar a definhar para dar valor a outros sistemas de valores e de crenças. Então, o contexto, que são as mudanças da sociedade na política, na economia, na história, vão influenciar nos valores dessas pessoas. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Quando os europeus, né, chegam lá depois de 1500 aqui no Brasil, né, e vão tomando aqui como colônia, que tipo de vestimenta que eles trazem? A vestimenta europeia. Né? Então, todo mundo aqui, num calorão desse, andava vestido que nem europeu, socado de roupa, o que não faz sentido nenhum, gente. Mas, né, e ninguém... Todo mundo queria parecer chique e andava assim, e ninguém contestava aquilo. Né? Não preciso vestir não sei quantas saias, não sei quantos paletós, não sei quantos, não sei o quê. Era o contexto da época, onde era chique ser europeu, que acabava se transformando numa ideologia aqui no modo de vestir. E isso influenciava outras coisas, a música, enfim, as artes, o jeito de escrever, o jeito de falar, né? Que é mais ideologia que foi colocada em nós, que é a língua portuguesa, que a gente, né, usa essa língua por causa dos colonizadores. Então, um sistema de crenças que foi trazido para cá, né, e foi combateu os outros sistemas de crenças que haviam aqui, porque os indígenas também tinham seus sistemas de crenças, de valores, de religião, de ideal.
sociedade. E tudo isso, né, ainda se pensa no interlocutor, que é essa pessoa que precisa, que eu quero que leia o meu texto e assimile a minha ideologia, que é muito influenciada pelo contexto, ok? Então agora a gente chega nos gêneros do discurso, que a gente pode chamar de caixinhas, de padrão de texto que a gente utiliza e que vai mudar de acordo com o que eu quero comunicar e para quem. Uma explicação que é igual que está no livro de vocês. Os gêneros discursivos, gêneros do discurso ou discursivos é a mesma coisa, tá? Correspondem a certos padrões de composição de textos determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que se destinam, por sua finalidade, por seu contexto de circulação. Por exemplo, uma notícia de jornal, né? Eu comentei com vocês dela brevemente na aula passada, mas ali eu tenho um padrão de texto, onde eu tenho que colocar quem, onde, quando, porquê, de forma objetiva, de forma clara. É aquele padrão, porque, como a gente comentou, ela tem um tipo de interlocutor muito abrangente, muito genérico. Então, de certa forma, eu tento limpar o máximo possível, né? Pelo menos na teoria teria que ser assim, de ideologias. Mas a gente sabe que não acontece porque isso não existe. Quando eu coloco numa notícia que um menino preto, pobre, da favela, que foi encontrado com uma pequena quantidade de droga, é traficante, e na outra notícia eu coloco que é um estudante que foi encontrado com drogas porque ele mora num condomínio de luxo, é branco e estuda numa escola cara, eu tenho uma ideologia representada ali. E isso acontece muito nos jornais, a gente vê, né, o tempo todo as pessoas denunciando isso. Então, por mais que eu tente, gente, eu sempre vou conseguir encontrar resquícios, né, do que as pessoas acreditam lá no fundo delas, mesmo que tente ser algo mais neutro. Por exemplo, o que é um gênero discursivo? O conto é um gênero discursivo, a história em quadrinhos, outro gênero, a carta, o bilhete, a receita, o anúncio, o ensaio, o editorial, enfim, o e-mail, o que mais? Hoje a gente post de Facebook, por aí vai, a gente vai encontrando padrõezinhos. O de Twitter, que tem, né, uma delimitação de caracteres, então eu tenho que escrever muito rápido, em 140 caracteres. A receita, vocês podem ver que acho que quando a gente fala de padrão é outra que também tem um padrão muito bem definido, né? Tantos ingredientes, modo de preparo e tal. Então, toda a nossa forma de comunicação de texto, né, quando a gente usa os textos, ela vem reproduzida, ela vem encaixada nesses gêneros discursivos. O diário, né, a forma que eu escrevo no diário, o que mais? Ata de reunião. A notícia de jornal não está aqui, mas a notícia de jornal é outro exemplo. E por aí vai. E é interessante notar que esses gêneros eles são criados e modificados de acordo com o contexto social, né, de acordo com que a sociedade vai mudando. O exemplo que eu coloquei aqui é que antes, se eu queria me comunicar com alguém de longe, o que eu fazia? Eu mandava uma carta, eu mandava um fax. Acho que vocês nunca devem ter visto um fax na vida, né? Eu vi, mas faz tempo. Um telegrama, que é um tipo de correspondência curta, mas que chega rápido. Hoje, com a internet, né, a carta é praticamente inexistente. É muito difícil a gente, né, ter cartas hoje em dia. A gente usa e-mail, a gente usa os posts nas redes sociais, a gente pode ainda mais rapidamente mandar mensagens, chamadas de WhatsApp. Então, os gêneros eles vão surgindo e se modificando de acordo com a sociedade e principalmente com as tecnologias que vão surgindo para facilitarem essa produção de textos, né? Hoje a gente pode afirmar com toda certeza que a gente tem muito mais textos sendo produzidos do que antes da internet, porque hoje qualquer um pode ir lá escrever um blog é outro tipo de gênero discursivo, um blog, todo mundo tem sua página nas redes sociais, todo mundo pode, todo mundo não, mas é bem mais fácil você publicar um livro e colocar ele em formato de e-book, que ele fica só disponível na internet, sem precisar pagar a editora. Então, as tecnologias ajudam muito a avançar nesse sentido. Outro exemplo, se antes eu tinha os outdoors e as propagandas nos jornais, sempre que eu queria vender um produto, hoje a gente tem os anúncios nas redes sociais e no site.
né, que são vistos por muito mais gente. De certa forma, como eu consigo fazer com que eles surjam muitas vezes porque o outdoor você passa por ele, passou, foi embora, né? O anúncio de jornal é a mesma coisa, ou da revista virou a página, foi embora. Agora o anúncio de internet ele pode estar ali pipocando e aparecendo no vídeo do YouTube, né? Ou no site, ou no Facebook o tempo todo na tua frente. Então você tem uma outra dinâmica. Você pode escolher por outros elementos nesse anúncio que você acha que chama mais atenção, né? Ou variar esses elementos por causa que ele vai surgir mais vezes na internet. Então, acho que é isso. É bem tranquilo, acho que, né, entender. A gente vai começar a aprofundar os gêneros discursivos nos próximos encontros. Tem uns que eu vou dar mais ênfase, digamos assim, e que vocês vão reproduzir valendo a nota do bimestre. Né? Claro que com mais tempo para fazer e tal, porque vai ser um trabalho maior, vai demandar mais tempo. Então, eu deixei uma atividade, ela é bem simples, porque a gente já tem a atividade do carnaval, né? Então, vocês vão ter 2 atividades, mas essa é bem tranquila e vocês vão ver. Eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta para mim. Quais gêneros de discurso você mais utiliza no seu dia a dia e por que você acha que isso acontece? Eu coloco aqui o meu exemplo. Eu, por exemplo, acabo lendo muitos contos, as crônicas, os romances, porque eu estudo literatura brasileira. Estou fazendo doutorado, então tenho que ficar lendo essas coisas aí para dar conta. Preciso até finalizar isso logo, para dar conta de entender o que eu pesquiso, que é a literatura brasileira. Mas também utilizo outros, né? O e-mail, a gente está se comunicando, as mensagens, por aí vai. Então eu quero que vocês coloquem, eu utilizo muito o post de Facebook. Por quê? Eu utilizo muito as notícias dos sites. Por quê? É bem pessoal, bem simples, é aquela atividade que não tem erro, é só mesmo para a gente pensar um pouco a nossa forma de se comunicar por meio dos textos e como ela se dá no nosso dia a dia, os nossos hábitos também, né? Eu creio que vai aparecer muito a questão das redes sociais, mas pensar aí, eu passo muito tempo, né, em tal rede social, ou enfim, só para a gente refletir depois sobre isso conforme for avançando nos gêneros discursivos. Então é isso, né? Quais gêneros vocês mais utilizam e por quê? As referências dessa aula estão no capítulo 24, né? A atividade não é a mesma, porque como a gente está à distância, então, e vocês têm já a atividade do carnaval para fazer, que acabou conflitando por causa da mudança de aula de terça-feira, então eu dei uma atividade mais simples agora para a gente depois se aprofundar nos gêneros do discurso depois. É isso, obrigada, gente, e a gente se vê na próxima terça-feira. Não deixem de participar se puderem do encontro presencial. Presencial não, 5, né, para a gente poder conversar e discutir, ok? Tchau, tchau.